Ora então, boa tarde Dani, boa tarde Encarna Del Barra. Olá, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a vossa presença nesta nossa conversa e boa tarde, como sempre, António Sazedelo, já cá estás esta casa. Estamos, portanto, prontos para termos uma conversa sobre um tema curioso. É, obviamente, um tema que, parecendo que não, cruza demasiado para poder ser esquecido com Portugal. Em primeiro lugar, porque se a Galiza não existisse, não teria existido Portugal, pelo menos o português garantidamente não teria existido. O luso-galaico é a prova disso, antes de mais nada. Em segundo lugar, porque, na verdade, nos confrontos com as lógicas islâmicas, enfim, da época medieval, o que acontece é que os cristãos descem da Galiza cá para baixo, no caso, e vão ocupando um território que mais tarde se vai chamar Portugal, é assim, é mais ou menos esta história, por simplificação, e é dentro desse pressuposto que nós temos muitas ligações afetivas e não só consanguíneas também com a Galiza, porque por largas centenas de anos, porque tínhamos aqui um porto muito importante que era Lisboa, muitos dos galegos que emigravam da Galiza desciam até Lisboa para depois apanharem barcos para a Argentina, para os vários países da América Latina por onde se espalharam e por onde espalharam o seu galicismo, o seu galicismo, não é galicismo, galicismo. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas até Fidel Castro, se eu não me engano, é galego, não vou ter a certeza absoluta, mas até Cuba tem uma forte influência da Galiza, portanto. Do outro lado está a Catalunha que tem outra ligação enorme com Portugal, que tem a ver com o facto de, ali por volta de 1640, os Bourbons, que eram uma corte que colonizava a parte hispânica da Península Ibérica e pretendia também colonizar Portugal, tiveram que optar entre atacar a luta pela independência dos portugueses, ali na zona de 1640, ou ir atacar a revolução e a revolta da Catalunha. E, portanto, optaram pela Catalunha, certamente por ser mais rica do que Portugal, e isso permitiu que Dom João IV tivesse a oportunidade de respirar fundo e criar as condições para que a independência de Portugal continuasse. Mais tarde, no caso, durante as revoluções liberais e o nascimento dos republicanos, o republicanismo português deve-se muito à cultura republicana catalã. E essa é uma realidade que também hoje, lamentavelmente, toda a gente faz por esquecer. Na margem deste processo está o País Basco. Tem pouco a ver do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural, tem pouco a ver connosco, mas é uma das parcelas que, como a Galiza, como a Catalunha e como o País Basco, mas não só, tem uma lista antiga em favor das independências. Nós vamos falar com o Daniel Lago e Encarna Del Barra sobre estes temas e vamos também, obviamente, ouvir a opinião e as perguntas que o António Sazedelo quiser pôr e aquelas que eu for pondo também. Pronto, já falei tudo, vou pôr-vos agora a conversar e a falar. Encarna Del Barra, é assim o termo, ou estou a dizer mal? Se estou a dizer mal, por favor, emenda. É a tua oportunidade de iniciar esta conversa. Muito obrigado. Deixa-me, Encarna, só dizer uma coisa, de acrescentar aqui ao que diz. Eu vou tirar a máscara que eu fiz de propósito pôr para dar o exemplo aos nossos ouvintes, quer das vossas terras, quer das nossas terras, para eles saberem que devem pôr as máscaras em todo o lado. Bom, tudo isto quanto nos foi dito é certo e seguro. Só que agora eu gostaria de dizer uma coisa. Na Idade Média crescemos graças à Galícia. E agora, nesta idade em que estamos, se a Catalunha se zangar definitivamente com Espanha, Espanha entra num grave perigo de se afundar. E, por consequência, nós agora também dependemos da Catalunha. Da forma como for resolvido o problema da Catalunha, teremos ou não um tremor de terra em Portugal. Não sei se vocês que estão aí concordam comigo e mais exatamente o mentor do programa. Não, nem tanto, mas depois a gente vai conversando. Eu sou, francamente, um federalista ibérico,
e vou ao ponto de dizer que nada como uma confederação latino-ibérico-americana. Mas, por amor de Deus, não sou eu que estou a ser entrevistado, são os dois nossos convidados. Força, Encarna de Alberra, qual é a tua opinião sobre isto tudo? Bueno, non sei se teño que empezar eu. Eu, a verdad, concordo máis con un Estado federal español ibérico, ¿no? Porque sería unha solución política máis real. Eu teño moita máis ligación culturalmente con Portugal que con España, ¿no? Pero teño máis afinidade cun portugués que pode ser con un madrileño ou con un catalán. A nosa idea de conceito de patria aquí está moi relativizada. Verás, é verdad que por un momento a España está tendo un momento difícil e todo o que está acontecendo na Cataluña realmente é algo moito importante para o resto de España. A ver, a nós aquí en Galicia o noso nacionalismo por algunha forma é diferente, quizás. Non sei se realmente estará de acordo Dani Lago con este Estado federal español que para min penso que é unha solución importante política en este momento para Cataluña. Tú que dis, Dani? Vale, bueno, boa tarde outra vez a todos e todas. Facer dous apuntamentos sobre a introdución do caro amigo Xustino. Os galegos tamén ficaron en Lisboa após o terremoto da cidade. A reconstrución da cidade foi feita por galegos. Un 30% da populación da Lisboa da época era de descendencia galega tamén. É verdade, é verdade. Ainda bem que lembraste isso. Sobre a ligación da Galiza con Cuba, nada máis que dizer que o propio himno da Galiza foi estreado no Teatro da Habana para o caso, non é? E, bueno, sobre unha construción federal dentro do federalismo podemos entender o Estado autonómico mesmo que está reflectido na Constitución española do 1978 é unha masa, unha especie de Estado federal. Non, dentro do federalismo pode ser un federalismo simétrico ou asimétrico, non? Neste caso, o deseño era asimétrico, mas unha lei orgánica, a LOAPA, Lei de Armonización do Proceso Administrativo Autonómico, igualou en moito todo o deseño da Constitución no relativo á federación Estado unitario, facendo unha semellanza aos Länders alemáns. Entón, isto até agora non foi que é resolta a situación da cuestión nacional do Estado español, do Reino de España. Há varias nações dentro do Estado. O Estado liberal nasceu no século XIX, unificou moitas destas nacións sobre a nación dominante económicamente que era Castela, e de facto pois a capital é Madrid, o idioma é o español, non? E nascen a beira disto toda unha serie de nacionalismos que a nós nos chaman periféricos, non? Para min o nacionalismo galego pois é central, non é periférico, lóxicamente. Claro. É unha brincadeira, non é? Está ben. En este sentido, mesmo a resolución federal, eu acho, a día de hoxe, non ten outro camiño que a regionalización que é proposta dende Europa. Unha Unión Europea das rexións, das eurorrexións. É facer máis fraco o Estado nacional, o antigo Estado nación, non? É facer máis forte unha Unión Europea cunha cogobernanza en varios niveis e un destes ten que ser o nivel das rexións. Neste sentido, Portugal deberá afrontar nos vindeiros anos tamén este tema da regionalización que se afrontou nos 80 e non tivo suceso, non? Sim, infelizmente a problemática da regionalização em Portugal é uma problemática também muito complicada, para já porque o Estado sempre foi um Estado muito centralista
desde Dom Afonso Henriques, que é um Estado absolutamente centralista, tirando um período histórico muito curto, que tem a ver com as invasões francesas, em que, na verdade, o poder, o Estado, de certa forma, saiu do continente europeu e foi para o continente americano, né? E durante alguns anos, no caso, 1807, se eu não me engano, até 1823 ou 22, a corte, o poder e o Estado estava no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí se geria a circunstância. Daí também o filho de Dom João VI ter sido considerado e eleito imperador, e não propriamente rei, no caso. Provavelmente, se esse império tivesse continuado, a capital do espaço de língua portuguesa estaria na América Latina, estaria no Brasil, e teria sido tudo muito mais saudável para toda a gente, na minha opinião sincera. Mas, ok, não vamos perder tempo com essas realidades. De facto, é uma questão que tem muito a ver com uma lógica meio feudal, meio inquisitorial, meio herdada das lógicas absolutistas, e que em Portugal, e como se vê também nas Espanhas, tudo acontece à volta ou de Lisboa para Portugal, ou de Madrid para o resto das Espanhas. Na verdade, não deixa de ser curioso todos os protestos violentos, e com toda a razão de ser também, como é evidente, quando há violações dos direitos humanos por esse mundo fora, e o silêncio absoluto, tanto em Lisboa como em Madrid, em relação às violações dos direitos humanos dentro da Península Ibérica, concretamente, por causa da lógica colonial madrilhana. Mas não sou eu que devo falar, são vocês os dois que devem falar. Força! Encarna del Berra, por favor. Sí, escoito mal. Diga, hola. Sí? Não estás a ouvir, hein? É que se me vai o sonido de vez em quando. Pena. Qual é a pergunta? A pergunta tem um pouco a ver com esta questão da centralidade, né? Se a centralidade e o federalismo se coadunam um com o outro, ou se de facto é mais importante as lógicas federais ou as lógicas centrais? Bueno, mira, vamos a ver, eu teño que explicar unha cousa moi importante. Eu non quero valorizar un sentimento político porque eu, a ver, en realidade non son política, non son politóloga, sino que sou pintora, e isto ten que estar por riba de todos. O que sí podo falar é do independentismo que nós temos aquí na Galiza, e é un independentismo un pouco diferente da Cataluña e o do País Vasco. A independencia de Galicia é unha corrente do nacionalismo galego e, por tanto, procura unha Galicia independente. O independentismo galego de posguerra aquí ten máis xa de 40 anos. Na década dos 70 se pensaba que España era unha democracia plena, e non era verdade, porque estábamos supervisionados por os poderes fáticos anteriores do réximen do Franco, non? Eu acho que non haberá unha reforma constitucional, porque en este análise non haberá un diálogo. O Estado non quere dialogar con Galiza, non quere dialogar con Cataluña, nin quere dialogar co País Vasco. O mesmo que pasaba fa 40 anos, a dinámica é a mesma. De alguna maneira, o noso povo galego sempre foi desprezado e insultado pola España, e o galego non se podía falar na escola, era mal visto falarlo nas cidades, ou só se falaba nos pueblos, non? Entón, eu penso que non haberá un independentismo en Galicia, mas en Galicia ten algo moi importante, que é un espírito de que nós xa somos independentes. É un sentimentalismo de valores. Queremos os galegos eloxar a nosa lingua e a nós mesmos, o noso povo, non? Para mellorar en certa medida a nosa sociedade. Acho que non existe un ideal colectivo neste momento de independentismo na Galicia. Si existe en Cataluña neste momento un conxunto de masas, e si existe no povo vasco, que realmente sempre estuvo loitando. Se nos remontamos a Navarra no século XIII, que si era independente, non? Entonces, a mí o que realmente me preocupa non é o independentismo que poida haber en Cataluña ou en País Vasco, sinceramente. Eu non quero un independentismo de libro para Galiza.
O que sí me preocupa realmente é se manifiesta é a peor e máis cruel dos nacionalismos, que é o españolismo que existe aquí agora en España. Este españolismo é tóxico, é violento e é anacrónico e é símbolo de un imperialismo fracasado, totalmente falido, baseado na idea dunha arcaica, dunha reconquista que ven de atrás, é un imperialismo colonista. Este españolismo de Vox sí que me preocupa. Non me preocupa tanto o españolismo, non me preocupa tanto o nacionalismo de Galicia nin o de Cataluña. Realmente non me interesa, porque penso que non van a ser nacionalistas, non van a conseguir a independencia. Non por nada, porque hai un antes e un despois, incluso despois do COVID e antes do COVID. E non está todo o mundo de acordo que haxa un independentismo, ni non se vai a chegar a un acordo. O que sí me preocupa realmente é ese españolismo. Ese sí que me dá medo, sabes? Porque ese é unha reminiscencia dos anos do franquismo. E, bueno, tamén está chegando aí a Portugal, e a Italia, e a Francia. Non sei se estarás de acordo comigo, non? É verdade, é verdade, é verdade. Nós vivemos um tempo onde a extrema-direita está a ganhar posições, embora, para ser sincero, não estou muito preocupado para já. É evidente que vale a pena estarmos atentos, mas para já, feitas as contas, estatisticamente falando, o partido da extrema-direita portuguesa não consegue ter mais do que os votos dos ex-agentes da polícia política portuguesa, mais os filhos, os netos e os familiares, além dos legionários. Somando essa gente toda e dando um crescimento de um filho e meio por família, temos os votos do Chega, portanto não estou muito preocupado. Mas o que é verdade é que essa questão que estás a levantar é uma questão curiosa, a questão do espanholismo, né? E a lógica totalitária que está inerente a esse pressuposto do espanholismo, e gostava de ouvir também o Daniel Delago sobre isso, e sobre uma outra questão que tem também, que é importante, embora vale a pena recordar que foi, se não me engano, faz hoje anos, ou fez ontem, anos daquela tentativa de golpe de Estado fascista, que houve uma ocupação do Parlamento espanhol, no caso, mas a questão para mim mais, e que deu algum poder e algum peso emocional à corte e à monarquia espanhola. Mas eu, como republicano, também gostava de vos ouvir sobre esta questão. Monarquia, republicanismo. Daniel Delago, força, qual é a tua opinião? Vou continuar co ponto sobre o que estamos a falar no nacionalismo. Acredito que cada nación ten que ter seu nacionalismo. Iso é definitorio do propio facto da ideoloxía, non? Da nación, de cada nación terá o seu. Mas há unha vaga, unha onda a nivel mundial onde está a refrendarse novamente un nacionalismo xenófobo, racista, un nacionalismo de Ku Klux Klan, non, para ser certos, para entendernos, para perceber todos, non? Entón, nese sentido, reivindicamos, obviamente, os nacionalistas galegos e os independentistas galegos, unha das nosas virtudes, non? Podemos chegar a falar nisto, que é a nosa diferenza respecto a este nacionalismo xenófobo. O noso sempre foi un nacionalismo integrador, un nacionalismo democrático, un nacionalismo que haxa no futuro do benestar da xente o seu máximo, non? En este sentido, a Galiza sempre ollou a Portugal. Sempre o nacionalismo galego, se non é independentista, sí que pode ser ben chamado de unionista con Portugal inteiro, non? É tamén neste sentido o sentir do galeguismo histórico, mesmo pois dende Murguía, Viqueira, os Castelao, os Risco, toda a xente que formou primeiro os Irmandades da Fala e depois formou tamén a Xeración Nós, coetánea da Xeración Orfeu de Portugal, e inclusive con ligações a nivel de o número 1 da revista Nós estar registrado un autor portugués nela,
dun escrito de Teixeira de Pascuais, está un artigo dele na revista inaugural. Entón, bueno, a ligación xa ven de antes. E nós, os galegos, non somos tanto, se callar, por unha independencia real, senón por unha independencia fáctica. Non, os factos é que o modelo vasco, os vascos realmente pois non teñen unha independencia, mas de facto eles actúan con unha independencia tanto no económico como en moitos eidos, en moitos campos, con moitas competencias. E isto ten que ver sempre da mão ligado a unha reformulación do modelo da Europa. Nós sempre acreditamos nunha Europa pois como espazo libre e democrático, e neste sentido pois ten que reformularse tamén, deixar atrás esta Europa dos Estados que moitas veces pois ollamos que ten problemas no seu desenvolvimento. A Portugal chegan moitos fondos europeos destinados ás zonas do interior, mas eses fondos europeos fican en Lisboa. É porque está feito a través de Estados. Non é culpa da Europa, é culpa da propia estructura a través de Estados. Non? Entón, neste sentido, a regionalización ten que ser. A falar do 23F, poderíamos falar moito. Eu era pequeno, non viví ao vivo, sin que teño visto e lido moita literatura sobre o 23F. Eu acho que sin, que foi unha montaxe para consolidar ao réxime do 78, ao réxime dos Borbóns, para contra a revolución dos cravos feita en Portugal. No Estado español, no Reino da España, foi feita unha modélica transición, que se chama, non? Bon, pois, co tempo, 40 anos depois, non foi tan modélica, foi, iso é certo, foi, mas há moitas luces e há moitas máis sombras todavía. Sem dúvida, temos muitas sombras aí à volta, mas no caso é verdade que temos algumas ligações culturais entre Portugal e a Galiza, por exemplo, algumas estruturas associativas culturais que fazem trabalhos em conjunto também, mas é pouco comum ver, ou estarei enganado, é pouco comum ver essas ligações entre a região da Galiza e o Estado português, não é verdade? Há pouca iniciativa conjunta, não é verdade? Sim, de facto, ainda para aí 15 días, o presidente da Xunta da Galiza falou nos medios de que o problema era que as vacinas da COVID non viñeran a través de Madrid, senón a través de Porto. Non, cando Porto está para 200 kilómetros de Galiza, Madrid está a 600. É claro, é um problema. Temos estas curiosidades. É um problema. Na verdade, a questão que tu puseste do Estado, da União Europeia dos Estados ou da União Europeia das regiões, é uma questão que tem muito a ver com o poder económico e com quem controla os poderes dos estatais através dos poderes económicos. É um facto incontestável que é difícil de negar o peso exagerado da Alemanha e da França no conjunto dos Estados que compõem a União Europeia e, sobretudo, o conjunto das regiões que a compõem, não é verdade? Eu queria dizer só uma coisa, acrescentando ao que tu estás a dizer, é que perdemos um flanco importante neste equilíbrio eventual. É que a União Europeia sempre foi uma união de Estados, mas sempre teve 2 ou 3 Estados capitães. Era a Inglaterra um, era a França outro e era a Alemanha outro. Mas acontece que os que tinham verdadeiramente força era a França e a Inglaterra, porque tinham armas muito, muito poderosas que poderiam aguentar uma guerra, enquanto que a Alemanha não. A Alemanha era uma boa indústria, um bom comércio, mas não tinha força militar. Ao perdermos o flanco inglês com o Brexit, a Europa ficou enfraquecida. Daí a importância que houve nas negociações para que a Inglaterra não nos virasse completamente costas e arranjássemos alguma maneira dessa saída ser uma saída de acordo com o que tinha saído daquela votação, que aliás
foi um tiro pela culatra para o primeiro-ministro que o pôs a votos, porque ele pensava que ia ganhar e afinal perdeu. Mas a Alemanha agora está jogada entre dois países. A Alemanha não, a Europa, entre a Alemanha e a França. Aliás, nada se passa na Europa sem a senhora Merkel ir falar com o presidente da França, ou o presidente da França ir falar com o da Alemanha. E depois é que começam a falar com os outros. Mas acho, un segundo só, Europa neste tempo ten que decidir que é que quer ser de maior. Estamos nun novo mundo, nunha nova orde mundial, estamos coa China a ser potencia hexemónica mundial en 10 anos, en 2030, estamos nunha fase de traslado do poder e desa hexemonía, e nese sentido Europa ten que decidir con certeza o que quer ser. En este sentido, unha das vías que ten que tomar é esta regionalización para focalizar en unha polis de centros de poder, o que até agora non funcionou, non mexeu ben. Europa até agora non mexeu ben, e mesmo pode ser por este punto de os estados e ao final os presidentes Merkel ou Macron ou o Reino Unido no seu caso hexemonizar as decisões. E já agora, Encarna de Berrar, já agora gostaria de ouvir uma opinião de uma pessoa que não tem muito a ver, como tu já disseste, com a política, com a politologia, e tem a ver sobretudo com as artes, com a pintura. É possível imaginar uma cultura europeia e teremos sempre múltiplas culturas europeias e múltiplas formas de expressão cultural na União Europeia? Sí, por suposto que eu teño a idea dunha cultura europea. A ver, eu xa che decía antes que realmente eu síntome moito máis integrada en Portugal que en España. Mira, culturalmente aquí en España, cando queremos facer unha exposición de pintura, temos casi, non sei se dice así en portugués, o mellor non é a mesma palabra, pero mendigar polos consellos para ver unha sala e poder expresar o noso arte. Curiosamente, eu son socia da Galería de Arte Espazo Cuadras Soltas de Portugal, fai 4 anos, que me abriu as portas, que podo facer as exposicións que queira e vamos por casi todo Portugal a facer exposicións. Vale. Muito ben, parabéns. Podo decir que as portas se me abriron en Portugal e en España culturalmente non hai maneira de que se abran. Non sei por qué, pero é verdad que temos que derribar esa fronteira, ese luso español que parece que hai unha barreira, pero que non é así, que temos moitísimo que ofrecer e moitísimo que expoñer culturalmente tanto con España e con Portugal. Eu teño ido a París a facer as miñas exposicións, pero é verdad que en Portugal sempre me sento como na miña casa, é como se estuvera aí, e entonces, pois, bueno, culturalmente penso que está un pouco abandonado todo. Fálase moito de política, fálase moito de non sei, do que tú queiras, pero, sin embargo, de cultura fálase moito pouco. Non se... Creo que non... O goberno, nin o goberno español, nin... Incluso, creo que o portugués é moito máis dado a abrir máis a porta á cultura que a España. España está como moi fechada e como se a arte non existira. E nós, os galegos, temos moitísimo que demostrar. Temos a Rosalía, temos a Castelao, temos pintores, escultores, sabes? Pero que non se nos abren as portas en España culturalmente. E, sin embargo, Portugal sí, é diferente. Non sei se ao mellor Dani non está tan metido dentro do mundo da cultura, ao mellor sí, pero creo que non sei se ele opinará o mesmo. Força, Dani, estamos a ouvir. No referente á cultura, é claro
que por proximidade tanto xeográfica como cultural, no fundo, o noso mercado, entre aspas, é Portugal. Non temos dúbida nenhuma. Tamén é certo, sen negar nunca o universalismo de cualquier forma de arte, por suposto, mas a nosa proximidade no cultural vai ser sempre con Portugal. Iso teño claro, vamos. Entón, é normal mesmo que a nivel dos artistas sexa máis próximo esta unión con Portugal. Há un problema, ainda hoxe, sen resolver, que é o tema literario, coa normativa galega do portugués na escrita e a normativa portuguesa do portugués na escrita, non? Unha mesma lingua con dúas variantes ortográficas. Unha, a galega, en semellanza ou en símil, en copia da normativa española, do español, é a normativa que debería adoptar o galego na Galiza, o portugués da Galiza, que sería a normativa vixente do portugués internacional, non? Isto, a nivel literario, para nós, galegos e galegas, abriría toda unha porta, unha xanela, que vai, pois, dende o Brasil até o Timor-Leste, non? É verdade. Non é únicamente a nosa ollada que sempre temos para o noso ben querido e amado Portugal, mas tamén para toda a comunidade de países que forman a comunidade de países de lingua portuguesa, non? A lusofonía do que falaba o Agostinho da Silva, non? Absolutamente de acordo. Sendo verdade que, no caso, há aqui um processo complicado que passou por toda a problemática da guerra colonial, que afastou um pouco os povos e as nações entre si, que demorou algum tempo a resolver-se, mas que eu acredito que a curto prazo tenderá a desaparecer essa problemática e certamente que não é difícil imaginar que o português galego e o português angolano e o português brasileiro e o português português e o português moçambicano se irão encontrar do ponto de vista poético, do ponto de vista literário também, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas há uma questão que eu queria pôr aos dois, tem a ver já não com a Galiza, tem a ver mais com a Catalunha. Depois desta confusão enorme provocada por Madrid, que prendeu cidadãos por serem nacionalistas catalães, que gerou aquela bagunça toda, que pôs em causa as instituições democraticamente eleitas na Catalunha, etc. Há novas eleições e há uma bufetada de luva branca dada totalmente ao espanholismo, como disse há bocado em Canadá Berrar. Na verdade, o que aconteceu é que os catalães independentistas tiveram uma maioria absoluta de lugares no Parlamento, no caso, e praticamente, tirando o PSOE, o resto desapareceu do mapa político catalão. Isto de que implicações é que vai ter do ponto de vista político nas relações dentro da Catalunha, nas relações da Catalunha com Madrid e nas relações ibéricas, direi assim? O que é que vocês me dizem? Força! Bom, perfeito. Força, um dos dois. Sí, não faz mal. Vale. Unha certeza que podemos tirar das eleições autonómicas na Cataluña é que há unha vontade certa nese país de tomar un proceso propio, político, social, económico. Está ben, niso está certo, non há dúbida nenhuma. Ora ben, o que temos que analizar é cual é que é o camiño para chegar lá. Isto, na contaxe dos votos, non fica clara, inda que sin haxa unha maioría, é unha maioría de votos independentistas por moi pouco, unha percentaxe mínima. Isto non dá unha legitimidade nun proceso tan grave no político como para tirar para a frente. Entón, eu o que acho é que ten que facer tanto a parte representativa do Estado central como a parte representativa do Estado autonómico da Cataluña é sentar e falar. Isto fala moito na Cataluña do sit and talk, non?
é o camiño, non ten a dúas partes enfrentadas, niso estamos certo, mas os problemas en democracia resolvense por medios pacíficos e con política, no fondo. Non teñen outro arranxo, non teñen outro arranxo posible. Sí, é verdad, e é certo que teñen que haber un diálogo. A ver, está claro que o Partido Socialista ganou nas eleccións en Cataluña, pero non vai a ter a maioría absoluta. A Esquerda Republicana Catalana eu acho que vai a ser o que realmente vai a topar os apoios suficientes para poder gobernar na Cataluña. Quizá ao mellor eso non lle guste moito ao Goberno Central de Madrid. Seguramente o Partido Socialista Español non lle guste, pero creo que non estou equivocada, que realmente os partidos catalanistas republicanos sí que van a gobernar neste momento Cataluña. E non sei se é verdad, non sei se será así ou non, pero é o meu punto de vista. E haberá un diálogo, intentarán buscar o Partido Socialista apoios por todos os lados, pero eu acho que non o van a topar, o mellor sí. A ver, esta España é moi compleja e o mellor aparecen cousas onde realmente non debían de aparecer, pero eu penso que sí. Non sei se Dani opina o mesmo que eu, pero creo que... Sí, a ver, há un facto que nesta hipótese non está a ser moi estudiado, o espazo de Junts per Catalunya, antigo espazo de CiU, dos converxentes, da democracia cristiá na Catalunya, foi partido en tres. Neste sentido, se facemos a suma das tres partes, sería a parte maioritaria nas eleições. Sería a victoria para esta parte. Ora ben, como presentou baixo tres marcas a súa proposta, ficou de primeiro o PSOE e Esquerra. Mas tamén ese espazo que moita xente xa dá como desaparecida quase, non? Quase mesmo, ten moita forza. E neste sentido, Esquerra Republicana ten feito o seu camiño xunto a este espazo nos anteriores anos e está marcada a ruta a través de Puigdemont, non? É o representante deste espazo, é o representante que gañou ese espazo, usurpou ese espazo ao resto de componentes da democracia cristiá e é claro que o camiño vai ser xuntar Esquerra e Junts por Catalunya. Ora ben, en que condições? Vai ter outra vez o problema do grupo das CUP, un grupo que está na marxen ultraesquerda e que xa nas anteriores anos marcou o camiño cara ao abismo que foi o refrendo do día 1 de outubro, non? Marcou ese camiño que no final foi un abismo, non? Foi deixar a política de un lado e tirar para frente, non? Tirar para frente ás veces está ben, mas non sempre. Neste caso, pois, non tivo nenhuma repercusión a nivel legal para o avanzo na democratización nos dereitos nacionais de Cataluña, senón máis ben ainda tudo o contrário. Mas nestas eleições há duas coisas que são claras. Uma foi a derrota da direita, completamente. Mas dentro desta derrota da direita aparece uma semi-vitória para a direita, que é a extrema-direita que ganha e que arruma as outras duas. Por outro lado, as tendências da esquerda ganham em conjunto todas, mas também em conjunto as três não se entendem, o que levanta uma grave dificuldade de levar para a frente o processo, porque uns querem mais de uma coisa, outros menos. O que ganhou em mais votos também não tem expressão, que é o Partido Socialista Catalão, porque é um pouco representante do centralismo madrilenho. De forma que há aqui uma série de forças que se desencontram, mesmo quando vão quase pelo mesmo caminho. Não sei se concordas comigo. Vão polo mesmo camiño na esquerda ou nas políticas sociais, mas no nacional, no unitario ou descentralizado,
há unha diferenza, como houve no seu día na Irlanda, entre os católicos e os protestantes. Então, nunca há unha posibilidade de acordo, a non ser que senten a falar. É verdade o que decía Antonio, que o Vox realmente está moito máis subido. Por que? Porque a dereita do PP e a dereita de Ciudadanos está completamente rota, está quebrada, está completamente descalabrada. Perderon tantos votos, tantos diputados, que os votos foron a parar a Vox. E entonces as dereitas ahora neste momento, a dereita do PP, incluso a dereita central, a dereita de Madrid, o PP central, está completamente tocado. Incluso se está poñendo en tela de xuicio si realmente Pablo Casado pode incluso, tería que pensar que desaparecer, ¿no? Ciudadanos, desde logo, creo que lle falta moi pouco para desaparecer. E ese votos da dereita foron a pasar a Vox. Vox foi a cuarta unidade máis votada por Cataluña, pero eu penso que vai a ser como un globo que se vai a, nos decimos desinflar, non sei como decides vos. Vaciar. Creo que é un globo que se vai a vaciar. Creo que este momento está un pouco forte polo descalabro da dereita, do PP e de Ciudadanos, pero bueno, non nos vamos a olvidar que está aí e ten a súa forza, ten ese españolismo do que falaba antes, que a mí sí que me dá moito medo. Há unha certeza na auxe ou no reaxir deste grupo na extrema dereita, os de Vox. É certo que há unha confrontación, é unha marca da mesma confrontación que existe no discurso. É un discurso tamén moitas veces inflamável e descontrolado polos propios medios de comunicación. Os medios de comunicación do Estado español, do Reino de España, dende unha visión central, sempre procuraron o discurso da vinganza e da revanxa contra dos independentistas. Esta é unha mensaxe que, no fondo, foi feita para unha parte da sociedade na Cataluña e que reaxira contra os independentistas. O PP achou, o Partido Popular achou no discurso a medida do 155, que foi a suspensión efectiva da autonomía da Cataluña, mas moita xente achou que chegou tarde. E Vox, neste sentido, aproveita isto para facer lumes, para facer fogo e inflamar a sociedade por este lado da extrema dereita. Sí que é verdad, perdón que interrumpa, que os medios de comunicación de conservadores sí que teñen moito que ver co auge de todos estes partidos políticos. É verdad que a izquierda ten moi poucos medios de comunicación que lle podan botar unha man. Aquí na Galiza temos o Nós Diario, que aquí, bueno, de vez en cando sí que é verdad que é máis daqui, máis nós, pero hai moi poucos medios de comunicación na España que sexan neutrales. Sin embargo, hai moitos que ensalzan a dereita e iso é algo moi importante. De feito, penso que demasiados, neste caso son demasiados medios de comunicación. Pois, o problema também passa por aí, pela forma como, na verdade, os poderes económicos vomitam todo o seu poder na comunicação social e procuram controlar a mentalidade e a forma de estar e a forma de viver das pessoas e da política também, no caso. Felizmente nem sempre conseguem, mas há uma pergunta que eu tenho que vos deixar. É evidente que para nós que falamos esta latinidade, direi assim, esta forma latina de nos expressarmos, estamos a esquecer, acontece muitas vezes, dos nossos irmãos ibéricos bascos. O que é feito do País Basco? Ninguém fala dele. Está bem, está mal, vive bem, vive mal, tem uma independência, tem a independência que queria, vai querer mais, ninguém consegue perceber, depois da ETA, o que é que acontece no País Basco.
o País Vasco teve o camiño que colleu Cataluña en comezos de 2000. Con 2004 chegou o Plan Ibarretxe, aquele famoso Lendakari, onde promovía unha celebración dun plebiscito sobre a independencia ou non do País Vasco. Isto foi tumbado no Congreso dos Deputados e lá parou o mandato de Ibarretxe, perderon as eleccións, gobernou PSOE e PP en conxunto, as forzas nacionalistas españolas contra as forzas vascas, non? Mas nas seguintes tornaron a gobernar as forzas nacionalistas vascas. En este sentido, optaron por unha terza vía, unha vía nova, que é o que falei eu xa neste estrategizando, de acollerse a unha independencia de facto. Eles non son independentes, mas actúan como se for, tanto a nivel da gobernanza europea como a nivel das máis altas relações internacionais, sen olvidarnos sempre que é competencia única e exclusiva do Reino de España as relacións internacionais. Mas eles, de facto, teñen unha rede global, teñen toda unha rede que funciona nun nivel de paradiplomasía, podemos chegar a dizer que está sen ser unha independencia de facto, son de facto independentes. Muito bem, ok. É um percurso que ficaremos então a acompanhar, porque, para ser sincero, sinto o País Vasco tão lá longe, que tenho alguma dificuldade em perceber o País Vasco. Grato por essa informação. Não sei se a Encarna de Alberra quer dizer mais alguma coisa. Estamos a chegar a uma hora de conversa. Sí, eu quería decir que é verdade, se alguén de algún comunidade autónoma de alguna comunidade de España necesitaba ser independente, eses son os vascos, porque se xa nos comenzamos explicando un pouco en líneas xerais o reino de Navarra, que xa era independente xa no século XIII, agora realmente é un país que sempre loitou moitísimo a través do tempo. Mira, cando lle foi arrebatado o País Vasco a través de Fernando el Católico, eles seguiron loitando pola súa independencia. Xa despois, con ETA, no ano 70, volveu a resurxir outra vez fortemente, non? Surxiu fortemente outra vez esa ansia desa independencia. Legalmente e políticamente constitúe un pobo, é un país, é unha nación, ten a súa cultura, ten a súa lingua, ten unha organización política e institucional, tiña as súas propias institucións e órganos de goberno desde o século IX hasta o século XVI. Realmente ten un concepto de nación e de país e desperta moito, desperta un sentimento nacional increíble. Podemos pensar que, mira, a Guerra Civil co País Vasco no ano 36 realmente foi implacável con este pobo e, sin embargo, continuou defendendo a súa independencia. E a verdade é que ETA naceu no ano 70 e quería conseguir a cualquier precio a súa independencia. Agora chegaron a un acordo, as armas xa non saen á rúa como antes, pero realmente era unha batalla campal o que había entre o pobo vasco e España. Hubo desde civiles hasta, hubo mortes de todo tipo, non? Pero é verdad que foi un pobo que creo que é un dos povos que máis luitou por a independencia, por súa independencia, moito máis que Galicia e moito máis que Cataluña. Non sei se Daniel, que é galego. Eu acho que un dos problemas principais foi no seu camiño cara a independencia foi mesmo
a continuación, xa en tempos de democracia, da banda terrorista ETA. Isto marcou moito ao nacionalismo vasco, un nacionalismo vasco que, falo de memoria, en 1895 foi creado o PNV, o Partido Nacionalista Vasco, xa nos fins do século XIX, ten agora máis de 125 anos, ou está a facer este ano 125 anos. É un nacionalismo de un percurso político moito antes a existencia da loita armada pola banda terrorista ETA, non? Neste sentido tamén marca un avanzo a desaparición do terrorismo no País Vasco. Un terrorismo que tamén valiu para o Estado facer opresión e facer centralidade da súa política contra o terrorismo, non? Unha mensaxe de unidade que existiu contra unha luta contra o terrorismo, non? En democracia as decisións sempre son por vontade e consenso, non falo de maiorías, eu falo sempre en consensos, e tamén é unha palabra que estáse a perder, non? E podemos ficar todos nunha ditadura da maioría. Bueno, o camiño do País Vasco está marcado por eles. Eu acho que é un exemplo a todos os niveis, tanto a política social, tanto a nivel económico, ecolóxico, é vanguarda nas rexións europeas en todos os indicadores. Está no nivel de países escandinavos, está no nivel da Suecia e da Noruega, sen ter petróleo. Noruega ten petróleo, o País Vasco, bueno, non ten. Dani, eu diria, só para, já que estamos a chegar ao fim e que falaste de consensos, que o governo em Espanha, ou em Espanha não, na Catalunha, é preciso pensar que não foram só os partidos políticos que se exprimiram agora depois destas eleições. Também a Confederação dos Patrões deram uma opinião e sugeriram que houvesse um pacto entre o ERC, o Partido Socialista da Catalunha e a Comunas. Ou seja, as grandes empresas transmitiram aos dirigentes do ERC, o partido que talvez fique no governo, na Generalitat, para que haja uma posição com o Partido Socialista da Catalunha, que é aquele que faz a ponte com Madrid. Estás de acordo com isto? Isto é unha proposta feita do establishment, no sentido, o PSOE é establishment e representa a unidade do Estado, o Estado jacobino. Podemos non deixa de ser o PCE, o Partido Comunista da España, que tamén foi modélico na asunción da transición e do réxime do 78. É verdade. E, de facto, o que intentan impedir a todos os efeitos é que as CUP entren ou poidan condicionar de algún xeito, de algunha das maneiras, o goberno da Cataluña. Entón, é por iso que son opostos a un pacto da esquerda republicana e de Junts por Sí, ou de Junts por Cataluña, desculpas, porque nese pacto teria que entrar a CUP, de algunha ou de outra das maneiras. A CUP é un grupo visto na extrema esquerda, na esquerda máis radical, máis antisistema. E de facto, pois, é obvio que moitos dos poderes económicos poden batallar contra disto. Ok, obrigado pela tua explicação. Obrigadíssimo a todos, obrigado Dani, obrigado Encarna, obrigado António Sarzedelo. Esta conversa já vai longa, fico muito grato porque aprendi muito hoje, recebi muita informação que não conhecia e, no caso concreto, eu tenho a certeza que vamos continuar a ter mais conversas sobre a Galiza, sobre a Catalunha, sobre o País Vasco e sobre as Espanhas. Na minha perspectiva, espero que rapidamente a Península Ibérica seja governada no contexto de regimes republicanos.
Então, até à próxima. Boa tarde. Deus, Encarna, não te esqueças, estás convidada para uma exposição na minha junta. Temos é que esperar. Por suposto, eu já não esperava menos de Lisboa. Tenho muitas ganas de ir e fazer uma